assim, falar do Bahia, velho, o Bahia é mais do que simplesmente torcer por um time. Se você pudesse dizer assim, uma palavra, não dá pra, na verdade, descrever o que é torcer pelo Bahia em uma palavra só. Você podia falar de amor, de torcida, de querer bem ao clube, mas é mais do que isso. Pra mim, particularmente, torcer pro Bahia era uma coisa assim de incorporar o Bahia à minha vida. O Bahia faz parte da minha infância, o Bahia me lembra meus passeios de domingo com meu pai, o Bahia me lembra minhas brincadeiras com meus amigos, era a minha roupa preferida de adolescência, eu amava ir pra shopping, passear, pegar praia com camisa do Bahia. Já vivo com meus amigos assim, armando alguns reggaes, alguns encontros em função dos jogos do Bahia, ou seja, o Bahia é mais do que simplesmente torcer ou amar o clube. É uma coisa que foi incorporada à minha vida. É interessante falar, por exemplo, assim, que o Bahia é tão importante pra mim que... Lembra assim, eu morei em Londres 2 anos, imigrei pra Londres só por uma experiência de vida, passei 2 anos lá. Passei o ano inteiro em 2007, comecei em 2008, voltei, passei uns meses no Brasil, voltei pra Londres novamente, mais aproximadamente um ano, e em meados de 2009 eu voltei de vez pra cá. E eu lembro assim, quando eu morava em Londres, que eu amava, eu queria estar lá, e às vezes eu sentia falta de Salvador, mas a falta de Salvador um pouquinho era dos amigos, um pouquinho era do calor humano da cidade, um pouquinho era da família, mas se eu tivesse que escolher um único motivo, aquele que me puxava de volta para Salvador realmente, era o Bahia. Não tinha saudade de mãe, de pai, de irmão, de amigo, que se comparasse a saudade que eu tinha do Bahia, de ir pra Fonte Nova. Na época ainda era Fonte Nova, é 2007, foi o último ano da Fonte Nova, que era ver o Bahia jogar, é o encontro com os amigos, é torcer, é gritar Bora Bahia na hora do time entrar em campo, era tudo. Então, eu lembro assim que eu ficava em Londres, eu entrava nas lan houses de lá e ficava viajando, olhando os vídeos no YouTube, era a época da campanha de acesso da Série C pra Série B, e eu ficava observando a torcida, ficava me imaginando lá, Londres, aquele frio desgraçado, neblina, 5 graus, 2 graus, e aquele solzão de rachar em Salvador, Nonato brocando o gol todo jogo, e eu ficava olhando aquilo ali, ficava viajando, era como se eu tivesse entrado em transe, eu parecia mergulhar por dentro da tela do computador, e parecia que eu invadia a Fonte Nova, eu ficava lá dentro, eu ficava me imaginando lá. Quando acabava a minha hora da lan house, que eu desligava tudo, que eu saía da lan house, que pegava aquele frio de Londres de volta, me dava uma melancolia. Eu falei, porra, não tô na Fonte Nova com meus amigos tomando uma gelada e vendo meu esquadrão jogar. Então esse sentimento assim de falta do Bahia foi muito marcante nos 2 anos que eu tive fora. Então assim, tudo que eu queria na época não existia, era que existisse uma embaixada tricolor para compartilhar esse sentimento com mais pessoas, para que eu pudesse compartilhar essa vivência com o Bahia. E isso na época não existia, então me fez muita falta, e foi o principal motivo pelo qual eu não aguentei ficar em Londres mais do que 2 anos. Eu não aguentei, peguei e voltei. Então tanto que quando eu voltei em 2008 não tinha mais Fonte Nova, o Bahia estava jogando em feira, não dava para te jogar, então isso acabou me levando de volta para Londres. Quando eu cheguei lá, a Pituaçu foi reinaugurado, eu vi a Pituaçu lotada e falei, ah não, vou voltar. E voltei de vez, concluí meu curso de jornalismo, estou aqui tocando minha vida, feliz com o meu Bahia de volta na primeira divisão, feliz com o meu Bahia como atual campeão baiano e sentindo um pouquinho da falta dos tempos de Londres, mas acima de tudo realizado em estar de volta a esse meu ambiente com o Esporte Clube Bahia tão incorporado à minha vida. Falar assim de loucuras pelo Bahia, eu lembro assim de 2 coisas especificamente. Uma foi em 95, quando eu tinha apenas 13 anos, eu costumava ir para Fonte Nova com meu pai. E num final de semana, de repente, no jogo do Bahia com o Flamengo, para quem não lembra, foi um jogo que o Bahia levava 2-0 com 2 gols de Romário. E o Bahia acabou empatando no finalzinho com um gol de Ronald, aos 30 e tanto, um gol de Raudinei já nos acréscimos. Raudinei nos acréscimos, sempre ele. E eu ia com meu pai desistiu de ir, mas eu tava tão louco para ir pro estádio, eu tinha apenas 13 anos, era aquele negócio de casa cheia, eu lembro que o jogo deu mais de 60 mil pessoas, eu não resisti, foi um jogo da mesma forma, eu combinei com um amigo meu do prédio, que tinha uns 3 anos a mais do que eu, e peguei e me mandei no meio da torcida organizada, pegamos um ônibus, me metemos no meio da Bamô no dia, e assim, pra quem... E assim, agora eu saí fugido de casa, eu inventei uma desculpa esfarrapada pra minha mãe, que minha mãe não queria ser um menino de 13 anos no meio de um estádio de futebol lotado, um jogo grande com Bahia e Flamengo pelo Brasileiro, eu não queria nem imaginar, não quis nem saber. Larguei minha mãe, inventei uma desculpa esfarrapada e me piquei pro estádio, me mandei pra Fonte Nova. E aí foi sensacional o dia, ver o Bahia tomando 2-0, eu lembro da torcida do Flamengo gritando o Bahia se fudeu, isso aí era 30 do segundo tempo. A emoção de ter visto o Bahia diminuir, depois já nos querer empatar o jogo, foi sensacional. Agora o mais interessante dessa história foi, com 13 anos de idade, ter abandonado casa, me mandado para assistir um jogo de um jeito completamente irresponsável. Era pura paixão pelo Bahia que me carregava, não tinha racionalidade nenhuma levar uma criança de 13 anos se picar sozinho, ele e um amigo para o estádio de futebol ver um jogo. Eu nunca tinha ido para o estádio sozinho, eu sempre tinha levado pelo meu pai. Enfim, eu lembro assim, engraçado dessa história foi quando eu voltei pra casa, que minha mãe desconfiou que tinha alguma coisa errada. Dia de jogo do Bahia, não tá em casa assistindo, aí ela desceu pro prédio pra me procurar e eu tava tão empolgado que eu acabei comentando com alguns amigos que eu ia. Eu lembro que ela ter perguntado, cadê o Ricardo, não tá por aí embaixo não?
Falei, não, tá na Fonte Nova. E minha mãe ficou, eu lembro que eu cheguei, eu e meu amigo cantando, pulando, eu. Bem que eu avisei que o Flamengo se fudeu com o gol de Raudinei, que era uma paródia do que tinha rolado ano passado com Vitória. E eu cantando, pulando, gritando Bora Bahia. Quando eu chego na porta do meu prédio, minha mãe puta da vida comigo, me esperando pra me xingou todo. Me xingou, eu apanhei de minha mãe, apanhei de meu pai, também que achei aquelas coisas de criança normal, mas se perguntar se eu fiquei chateado, porra nenhuma, eu tinha ido pra Fonte Nova ver o Bahia jogar e apesar de não ter ganhado, tinha sido um resultado satisfatório, porque eu vi o Bahia estar tomando 2 a 0 até perto do fim do jogo e empatar quando ninguém acreditava mais, então tá pouco me lixando pra castigo de minha mãe, pra castigo de meu pai, pra surra que eu tomei, eu tava feliz que eu tinha ido pro estádio. E uma outra loucura que foi mais recente, essa já como adulto, foi em 2011, porque meu sonho era ver o Bahia jogar como visitante. Eu sempre tinha ido muito a Pituaçu, tinha ido a Fonte Nova, a feira, algumas vezes vi o Bahia jogar, mas nunca tinha ido ver o Bahia jogar como visitante. Eu queria saber como é essa experiência. E eu trabalho no À Tarde, até hoje como repórter de esportes, e tinha sido escalado para cobrir um evento Tour do Rio, um evento de ciclismo que ocorre no Rio de Janeiro. E eu fui ver na tabela, e por um acaso eu estaria no Rio de Janeiro quando teria Vasco e Bahia em São Januário. Foi um jogo que vai vencer até o finalzinho do jogo, e no último lance da partida acabou tomando um gol. E assim eu falei, me empolguei, quando cheguei no Rio fui, comprei ingresso, só que aí quando eu fui descobrir, a Tour do Rio girava o estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, que era o dia do jogo, eu estaria em Três Rios, que era subindo a serra em torno de 150 km do Rio de Janeiro. Aí eu falei, meu irmão, essa altura eu já botei na cabeça que vou, não tem quem me tire. Então eu saí trabalhando, correndo, fiz a cobertura do dia do evento, corri, entreguei minha matéria, eram 4 horas da tarde. Eu tinha que voltar porque o evento começava muito cedo, 6 horas da manhã, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, na pior das hipóteses 5 horas. Eu não queria nem saber, eu estava tão determinado a ir pro jogo, que eu não tinha ninguém, era sozinho, eu e Deus, indo pro estádio, indo pra São Januário. Que eu comprei passagem, mas você é louco, pra me chamando de fanático, que era maluquice se picar pra ver no Rio de Janeiro, sair de noite, pegar um ônibus só pra assistir um jogo e voltar no meio da madrugada. Não tinha ônibus de volta do Rio pra Três Rios naquela hora. Então eu tive que pegar um ônibus para Juiz de Fora, me articulei com mototáxi do cara pro cara ir de madrugada para ele me pegar, né? Porque o ônibus do Rio de Janeiro para Juiz de Fora passava na entrada de Três Rios. O cara me pegar na rodovia, perto de um posto. Foi uma articulação muito louca para eu sair correndo de Três Rios no meio do trabalho para ir até o estádio. Cheguei a tempo. Cheguei no Rio de Janeiro às 7 e pouco, a minha sorte é que São Januário é perto da rodoviária, saí correndo feito um louco, consegui entrar no estádio, vi o Bahia jogar, pena que tomamos um gol no último segundo, voltei correndo desesperado para a rodoviária, consegui passar de volta para Três Rios, parei no meio da estrada sozinho, deserto, 1 hora da manhã, liguei pro mototaxista, o cara conseguiu me buscar, eu cheguei no hotel às 2 da manhã onde estava rolando o evento, aliás nem sabia onde era o hotel, fui com um cara procurar, porque ele estava chegando em Três Rios, antes de se hospedar. Eu ainda tive que... Larguei lá as coisas na mala junto com a delegação do pessoal que cobriu o evento, nem fui olhar o hotel e tinha me mandado para ver o jogo. Consegui chegar a tempo, fui dormir 2 horas da manhã, 4 horas da manhã eu estava em pé para continuar o trabalho seguindo o evento da Tour do Rio. E de novo, se me perguntar se valeu a pena esse desgaste todo, esse excesso de estresse só para ver um jogo do Bahia, é evidente que valeu. É para ver o Bahia jogar, vale qualquer sacrifício, é isso. Embaixada Tricolor, a alma do torcedor.